Bom, vamos falar sobre quais são as profissões que serão valorizadas nos próximos anos. É um assunto muito interessante, quero inclusive pedir para você que está assistindo ao Vida Melhor agora e conhece um jovem muito querido, que você dê uma ligadinha, convide para assistir o programa também, porque esse assunto é muito interessante. Como é bom a gente entender o que é que vai ser bacana lá na frente, né? Até para a gente indicar para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso sobrinho. E olha, eu recebo aqui alguém muito especial, que é o Sidney Oliveira. Ele é consultor, autor de vários livros, palestrante. Ele desenvolveu soluções em programas educacionais e comportamentais para mais de 35 mil profissionais em empresas gigantes, como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, Santander, a TAM, enfim. Ele também é colunista nos portais Exame.com, Cata Online, Clique Carreira, Café Brasil e outros. É a pessoa. Ele é a autoridade para falar desse assunto. Muito obrigada por estar aqui comigo. Convite, é um prazer recebê-lo. Eu falei dos livros, olha, ele tem Geração Y, o Nascimento de uma Nova Versão de Líderes. Esse aqui tá dentro da minha bolsa, essa vai ser minha leitura no carnaval. É mesmo? Geração Y, Ser Potencial ou Ser Talento, Faça por Merecer. E a gente precisa muito entender sobre essa Geração Y, não é verdade, Sidney? Exato. É uma turma que vem antenada, com várias ideias, até com uma cabeça diferente, né? Você sabe que às vezes as pessoas falam que a Geração Y é um monte de ET que chegou aqui na Terra, né? Nos últimos 20 anos. Então a gente começou os livros, mas eu já vou te dar de antemão. Eu já tenho o terceiro livro, Geração Y, é o último. Esses dois aí, o primeiro eu falo sobre a Geração Y. O segundo que você vai ler, eu falo com a Geração Y. E o próximo, que deve sair agora em maio, eu falo para a Geração Y. Então é uma trilogia onde a gente tenta explicar um pouco o momento que esse jovem está vivendo e essas expectativas, principalmente sobre o futuro. As profissões, o que ele tem que fazer. Sabe aquela coisa, o que eu quero ser quando crescer? O jovem já está crescendo, e aí? O que ele precisa fazer? Então é disso que a gente está falando. Que bacana. Mesmo. Esse aqui eu já li, maravilhoso, vai ser o segundo. Bom. E aí o terceiro eu quero ler assim novamente, né? Eu trago aqui. Eu quero no lançamento também, avisa pra gente lá fazer a cobertura desse lançamento. Tá bom. Vamos falar então dessas profissões. Sim. O que a gente pode indicar para essa turma que já está crescendo e que já está pensando aí nas suas escolhas? Sabe que quando as pessoas falam da profissão do futuro, muitas vezes a gente fica pensando assim, qual que é a grande sacada? Como se fosse um cavalo para a gente apostar e ver qual que vai vencer. E na verdade a gente tem que ficar um pouco mais atento às coisas que estão acontecendo hoje e que podem representar grandes oportunidades no futuro. Então, as profissões do futuro são as oportunidades do futuro. Eu gosto de dar alguns exemplos que a gente muitas vezes passa despercebido e muitas vezes a profissão atual, ela não é tão reconhecida, mas ela é a próxima bola da vez. É a próxima profissão. Eu cito alguns exemplos, um deles é fonoaudiologia. Essa é uma profissão bastante disputada. As pessoas que fazem fonoaudiologia precisam estudar muito. Eu diria que é quase uma das profissões mais requisitadas para a pessoa aprender e ensinar as outras pessoas a conversarem. E aí então, a sua visão em relação a essa profissão de ser valorizada lá na frente é porque você acredita que as pessoas vão precisar cada vez mais saber verbalizar, apresentar projetos, é isso? Não. Olha só como a gente tem que pensar de uma outra forma. Como? Essa é a forma tradicional e eu diria que tem muitos fonoaudiólogos que ajudam bastante na articulação, principalmente pessoas que têm uma representação pública. Agora nós estamos diante de uma nova oportunidade. Pense na tecnologia. A tecnologia hoje, ela está se transformando. Eu vindo para cá, eu peguei um táxi, o táxi não sabia o endereço e ele foi digitar lá no GPS e ele está dirigindo, digitar no GPS, fica estranho. Como é que vai ser isso daqui a pouquinho, dentro de 4, 5 anos? Nós vamos dar um comando de voz para o GPS, onde fica a rua X. E o GPS vai mostrar lá como se ele tivesse digitado. Nós já temos, por exemplo, telefones celulares que já trabalham sob comando de voz. Ou seja, se a gente não souber falar corretamente, o aparelhinho não vai entender aquilo que a gente está comandando e não vai fazer nada do que a gente precisa. Oportunidade para quem? Duas oportunidades para fonoaudiólogas e fonoaudiólogos. O que ele vai ter que trabalhar? Primeiro, a articulação das pessoas, de um modo geral. Mas esse não vai ser o maior trabalho, não. O maior trabalho é nas empresas que trabalham com softwares de reconhecimento de voz. Porque nós temos que fazer o software, a máquina aprender a nos entender. Então, o foco do fonoaudiólogo, todo esse conhecimento do fonoaudiólogo vai se direcionar principalmente para as empresas que têm que ensinar a máquina
a compreender os idiomas, os dialetos, as formas de falar. Aqui no Brasil a gente tem. Então, olha como que te inverte a necessidade. E aí, assim, você fala de fonoaudiólogo para isso, para reconhecimento de voz. Nossa, eu tô adorando, porque é tão raro a gente conseguir uma novidade. Você sabe que eu entrevisto pessoas todos os dias e o tempo todo. Mas uma novidade, algo que eu nunca ouvi falar, é raro da gente ter. E você tá trazendo algo que eu não tinha pensado ainda. Tá bom? Que coisa boa. Já começamos bem. A gente está conversando sobre as profissões que serão valorizadas no futuro. E estamos falando da fonoaudiologia de um jeito que eu, particularmente, nunca tinha imaginado. Agora, tem outras profissões. Claro, não, na mesma linha. E assim, quando eu falo de uma profissão, eu até recomendo que os fonoaudiólogos comecem a olhar de outra forma a própria profissão. Uma outra profissão que deve ser muito valorizada agora são os linguistas. Pessoas que trabalham com linguagem, com a gramática, com tradução. Então, a profissão de letras, quem está fazendo letras, provavelmente vai também ter grandes oportunidades no futuro. Por quê? De novo, a tecnologia. Nós estamos entrando numa era onde nós temos corretores ortográficos e tradutores instantâneos. Eu preciso, então, ter pessoas habilitadas na linguagem de vários países, porque nós estamos num mundo cada vez mais globalizado. Então, a gente, de novo, entra numa necessidade nova. Então, eu vou ter tradutores, eu vou ter pessoas que entendem de linguagem, entendem de fonética, entendem de construção de conjuntura, de interpretação de textos. Essas pessoas precisam trabalhar nas empresas que constroem softwares de reconhecimento de voz, os corretores ortográficos e os programas de tradução. Assim, isso tudo cresce. Olha o leque que está abrindo. É bom até para a gente perder aquele preconceito e falar assim, você faz letras, vai ser professora. Lógico. Olha a oportunidade incrível, diferente, que também a gente não tinha pensado. Tem outras. Tem muitas profissões. Assim, é óbvio que a gente começa a pensar sempre pelo leque das oportunidades. E muitas vezes a gente tem já a profissão sedimentada, ela tem que ser vista diferente. Tem outras que ainda não existem. E aí nós precisamos ver a oportunidade com base no que o mundo está girando. Então, tem algumas que já são bastante conhecidas, são profissões ligadas à área de sustentabilidade. Então, nós estamos falando aí de oceanógrafos, de biólogos que vão precisar trabalhar com o DNA. Nós estamos trabalhando na era do genoma humano. Então, os biólogos vão ser muito mais valorizados, quer dizer, o conhecimento que ele adquiriu numa nova forma de aplicar. Tudo que é ligado a meio ambiente certamente vai ter um novo aspecto. Engenheiro ambiental está crescendo bastante, as empresas estão começando a descobrir. Pessoas, tem uma profissão nova que eu já tenho visto surgir, que é gestão de diversidade. Quem nós estamos falando, um gestor de diversidade? As empresas, de um modo geral, elas precisam criar uma situação de inclusão social. Então, são empresas que precisam, atendendo à legislação, no caso do Brasil, atender a legislação de ter pessoas com deficiência física dentro do ambiente de trabalho. Perfeito, essa pessoa entra no ambiente de trabalho, mas sempre há um conceito social, né, ou de rejeição, ou de não saber como lidar. Então, nós temos um gestor que começa a se preparar para trabalhar a diversidade dentro das empresas. Então, ele cuida dessa diversidade do deficiente físico, por exemplo, e outras diversidades que começam a surgir de forma mais intensa. Por exemplo, as empresas se globalizam, tem que fazer fusão globalizada, então entra pessoas de outras culturas trabalhando aqui no Brasil, pessoas brasileiras que têm que fazer uma ambientação no outro lugar, pessoas de sexos diversos hoje, que a gente tem manifestações sexuais. Então, olha só como que tem aí uma nova profissão para gerir a diversidade. Tá? E o bacana é que é na área... em áreas específicas. Então, tem lá o cara de humanas, né? Sim, de botânica, de biologia. De todas as áreas. Você tem da área de exatas. O importante é ter uma visão diferente daquela profissão tradicional. Exato, porque claro. o mundo está evoluindo e tem coisas e oportunidades novas acontecendo. Nós temos as profissões tradicionais que elas são cada vez mais valorizadas, mas elas já são valorizadas em momentos da sociedade. Então, por exemplo, engenharia é uma profissão já tradicional e ela tem grandes momentos quando você tem muito investimento em infraestrutura, caso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, essa profissão, nos próximos anos, ela é muito valorizada, porque nós temos uma deficiência de engenheiros no Brasil. Faltam engenheiros no Brasil por conta de formação.
Agora, é também um processo de decorrência do que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos. Nós não tínhamos investimento em infraestrutura, muitas pessoas diminuíram o interesse na engenharia e aí agora surge uma demanda. Então, com as profissões tradicionais, existe essa oscilação e ela continua existindo. Então, nós temos... Tem alguma profissão que você possa falar assim, essa é uma roubada porque tem excesso, não vai precisar, ou não existe isso? Não, não existe. Todas as profissões, assim, a questão de ser uma profissão ruim ou não depende do profissional. É lógico que a gente tem que começar a pensar também na demanda que o mercado tem para a quantidade de profissionais que tem. Então, nós podemos falar assim, existe uma demanda muito grande de engenheiros. O Brasil tem aí alguns números que saem na imprensa, falando o Brasil precisa de 90 mil engenheiros por ano e nós formamos 30 mil. Bom, então você tem uma demanda grande e isso vai valorizar a profissão. Agora, o Brasil forma, sei lá, quantos milhares de advogados ou bacharel em direito e depois precisam formar advogado. Não adianta pensar que todo bacharel em direito vira advogado porque não tem demanda para toda essa turma. Então, é evidente que esse profissional vai precisar trabalhar em outras profissões. Agora, administrador, sempre nós vamos precisar em uma matiz grande. Agora, você falou de engenharia. Hoje a engenharia já era, mas agora mais ainda está bem subdividida, né? Então, você tem um engenheiro de produção, você tem um engenheiro de alimentação, você tem um engenheiro de moda, você tem um engenheiro de construção civil, você tem um engenheiro eletrônico. Você tem várias... Para que engenharia existe essa demanda? Eu diria que, assim, nos próximos anos, assim, muito forte para a engenharia de infraestrutura. Então, nós estamos falando de engenharia mecânica, engenharia... construção civil, construção civil, eletrônica. Então, tudo que é envolvido na infraestrutura vai ter muita demanda e a engenharia de meio ambiente. Tá? Então, nós estamos falando de engenharia ambiental, que também cresce muito e as empresas começam, mesmo empresas que não atuam no meio ambiente de uma forma direta, começam a descobrir a necessidade de desenvolver esse tipo de profissional. Eu queria ficar horas conversando contigo, imagino que deve ter muito jovem querendo ouvir também. Meu tempo já acabou, mas eu quero uma última pergunta. Eu queria saber, assim, um jovem que não sabe o que fazer e precisa escolher uma profissão. Qual é o conselho que você dá para ele? Ele escolhe ou ele para? O que ele faz? Você sabe que o mercado está cheio de grandes oportunidades de aprendizado de profissões. Então, existem feiras de profissões surgindo em todos os lugares. Nos colégios, existem várias feiras de profissões onde as faculdades levam os seus conhecimentos, as suas formações, os seus cursos, para que os alunos se envolvam. Se você me permitir, eu dou o endereço de para que o aluno comece a procurar essas entidades que organizam esses eventos, essas feiras universitárias. É endereço eletrônico, Teenager, é uma das empresas que cria esse tipo de evento. Teenager.com.br. Do jeito que eu falei mesmo, ela cria essas feiras universitárias apresentando esse leque de profissões para os profissionais. Eu acho que isso é o caminho. A internet está aí, sempre tem essas feiras. Não é a única, tem o Guia do Estudante, que já é bastante conhecido. Então, ele precisa explorar, conhecer, saber falando com os profissionais. Então, assim, você quer ter uma profissão bacana, você quer ser, por exemplo, fonoaudiólogo? Converse com o fonoaudiólogo e, assim, comece a perceber o que vem. Mas eu vou te falar, converse com o fonoaudiólogo, mas comece a pensar diferente também, porque às vezes o profissional está tão adaptado ali à profissão dele que ele não tem essa visão moderna, né, arrojada, como eu acabei de ouvir aqui do nosso entrevistado Sidney Oliveira. Indico os livros dele, porque são maravilhosos. E eu quero que você volte para falar um pouquinho mais da geração Y, contar um pouquinho mais pra gente sobre essa nova geração que tá vindo aí com força e pique total, né? Tá bom, Cláudia. Muito obrigado. Pra acontecer e pra fazer mudanças nesse mundo, né? Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Foi um prazer te receber. Ótimo. Foi ótimo mesmo. E olha, o contato do Sidney é o www.sidneyoliveira.com.br. Se quiser mandar o e-mail, sidney@canto.com.br. Tá no Twitter também, no Sidney Oliveira. Entra em contato que eu tenho certeza que você vai gostar, viu?